Olá pessoal, vamos falar sobre eletrização. Processos de eletrização. Eletrização é o processo no qual um corpo inicialmente neutro é eletrizado. Sabemos que todo corpo em seu estado natural ele é neutro, então esse corpo pode ser eletrizado. Neste processo, os elétrons são adicionados ou removidos de um corpo. Existem 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre os 3. Primeiro vamos falar sobre a eletrização por atrito. Ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes, inicialmente neutros. Haverá transferência de elétrons de um corpo para o outro, de tal forma que um corpo fica eletrizado positivamente, cedeu elétrons, e outro corpo fica eletrizado negativamente, ganhou elétrons. Ou seja, na eletrização por atrito, os corpos serão eletrizados com sinais diferentes. Um corpo vai perder elétrons, outro corpo vai ganhar. O que perdeu elétrons fica positivo, o que ganhou elétrons fica negativo. Vamos observar um exemplo usando lã e vidro. Nós temos um bastão de vidro e um pedaço de lã. Inicialmente, a lã e o vidro estão neutros e, portanto, em cada objeto encontramos o mesmo número de prótons e elétrons. Ao atritar os dois objetos, os elétrons são transferidos do vidro para a lã. Ao final do processo, temos dois corpos eletrizados. O vidro carregado positivamente, porque perdeu elétrons, e a lã negativamente, porque ganhou elétrons. Então, resumindo, na eletrização por atrito, inicialmente os dois corpos estão neutros. Ao final do processo, um ficará positivo, o outro ficará negativo. Eletrização por contato. Ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro. O excesso de carga do corpo eletrizado é distribuído entre os dois corpos. Quando os dois corpos possuem as mesmas dimensões, a carga é igualmente distribuída. Vejamos o exemplo 1. Corpo eletrizado negativamente, o corpo A, e o corpo B neutro. O sinal negativo representa o excesso de elétrons no corpo A. Vejamos o contato entre o corpo A e o corpo B. Os elétrons em excesso do corpo A são transferidos para o corpo B até que ambos possuam a mesma carga elétrica, já que são corpos idênticos. Observe a transferência de elétrons de A para B. Ao final do processo, temos dois corpos eletrizados com cargas de sinais iguais. Exemplo 2. Agora o corpo A está eletrizado positivamente e o corpo B neutro. O sinal positivo representa o excesso de prótons no corpo A. O corpo B possui o mesmo número de prótons e elétrons, porque está neutro. Quando o contato é estabelecido entre os dois corpos, os elétrons de B são transferidos para A. Cada elétron transferido de B neutraliza um próton em excesso de A. Vamos observar o contato entre os dois corpos, A e B.
Vejamos a transferência de elétrons de B para A. Cada elétron neutraliza um próton. Ao final do processo, temos dois corpos eletrizados com cargas decinais iguais. Então, como podemos observar, qual a diferença entre a eletrização por atrito e a eletrização por contato? Na eletrização por atrito, ao final, os dois corpos estarão eletrizados, mas com cargas decinais diferentes. Já na eletrização por contato, os corpos serão eletrizados com cargas decinais iguais. Eletrização por indução. Esse processo de eletrização por indução é um processo de separação de cargas. Quando um objeto negativamente carregado é colocado próximo a uma superfície condutora, os elétrons se movimentam pela superfície do material, mesmo não havendo contato físico. Observe, este bastão carregado negativamente vai se aproximar dessa esfera que está neutra. Vejam que os elétrons livres da esfera condutora se movimentam devido à repulsão elétrica. Este é o princípio utilizado na eletrização por indução. Veja que não houve contato, só pelo fato do bastão se aproximar da esfera, os elétrons foram repelidos, ficando excesso de prótons de um lado e excesso de elétrons do outro. Considere duas esferas metálicas que estejam se tocando, de modo que efetivamente formem um único condutor não eletrizado. Sendo assim, as esferas possuem o mesmo número de elétrons e prótons, ambas estão neutras. Quando um bastão negativamente eletrizado é trazido para perto das esferas, os elétrons livres se movimentam devido à repulsão elétrica. Vocês puderam observar que quando o bastão carregado negativamente se aproximou, os elétrons foram repelidos, ficando excesso de prótons de um lado e excesso de elétrons do outro. Se as esferas forem separadas com o bastão ainda presente, elas ficarão igualmente carregadas, mas com cargas decinais opostos. Observe que não afastamos o bastão continuou presente e separamos as esferas. Uma ficou com carga positiva, a outra ficou com carga negativa. Se retirássemos esse bastão antes de separar as esferas, elas continuariam neutras. É possível eletrizar uma única esfera por indução se a tocarmos enquanto as cargas encontram-se separadas. Observem pela imagem, o bastão carregado positivamente provocou a separação de cargas nessa esfera. O bastão com carga positiva atraiu todos os elétrons para um lado, ficando o excesso de prótons do outro. Ao tocar a esfera, os elétrons do corpo serão atraídos para a esfera. Ao final do processo, a esfera possui excesso de elétrons. Este processo pode ser realizado com um fio ligado à terra.
é o chamado aterramento. Observe pela imagem, o bastão com carga positiva provocou a separação de cargas na esfera. Ele atraiu todos os elétrons, então ficou excesso de elétrons de um lado e excesso de prótons do outro. Os elétrons da Terra serão atraídos para a esfera por conta da carga positiva do bastão. Logo, a esfera ficará carregada negativamente. Se fizermos o contrário, se agora usarmos um bastão com carga negativa, os elétrons serão repelidos. Ao invés dos elétrons virem da Terra para a esfera, eles irão da esfera para a Terra. Os elétrons serão transferidos da esfera para a Terra, logo a esfera ficará carregada positivamente. Pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre os processos de eletrização.